Pai do Senhor, irmãos, podem sentar? Pai do Senhor para os irmãos, sempre é motivo de alegria estarmos aqui. No final, ver um jargão, né? Aquele bordão que a gente diz, sempre é alegre, nós estamos aqui. O presbítero Natanael falou sobre isso, e realmente, estando na casa do Senhor, sempre é motivo de nós estarmos alegres, sempre é motivo de regozijarmos. Convido os irmãos, vamos abrir a Bíblia, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 8, 9 e 10. A minha versão, Efésios, capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É um tema, irmãos, bem interessante no nosso dia a dia, porque se fala muito de fé, mas fala-se muito pouco das boas obras que são necessárias para a nossa fé. Mas as boas obras, ela tem um problema, que boas obras sem fé, ela muito pouco pode fazer na nossa vida. E é uma coisa interessante, que quando a gente fala em boas obras, nós pensamos em obediência, fé e obediência. Mas quando nós olhamos esses dois conceitos, nós vemos que um e o outro podem ser tratados de maneira isolada. Eu posso obedecer sem ter fé, e eu posso ter fé sem obedecer. Como é que é isso, pastor? E é isso que nós queremos falar nessa noite. Quando nós olhamos sobre a desobediência, é algo que todos nós sabemos. Desobedecer trouxe a queda. Quando Adão desobedeceu, trouxe a queda para a humanidade. Quando nós lemos lá em Romanos, capítulo 1, verso 5, Romanos 1, verso 5. Aqui o Felipe está me ajudando, porque a maioria dos irmãos é Almeida Revisada e Corrigida, a minha é a Revisada e Atualizada. Então, por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé. Obedecer por fé. Não é o obedecer simplesmente por obedecer. E é interessante quando ele fala ali obediência por fé, ele não está falando obedecer por fé no sentido de crença religiosa. Ele não está falando obediência por fé em cima de doutrina, não é do evangelho em si, mas ele está falando obedecer por fé, crendo na pessoa de Cristo, crendo na pessoa de Jesus, porque ele, Jesus, Cristo, ele é o grande impulsionador para que nós venhamos a produzir boas obras e que essas boas obras possam gerar alguma coisa. Vocês se lembram qual foi o texto que o presbítero Rafael leu semana passada? Ele pregou sobre os 10 leprosos. Os irmãos se lembram? Quando os 10 leprosos falaram com Jesus, Jesus falou assim, ide aos sacerdotes e apresentai-vos a ele. A Bíblia fala que os 10 obedeceram. Os 10 se levantaram e foram ao sacerdote. Quando eles estavam caminhando, a Bíblia diz que os 10 foram curados, porque a obediência traz benefícios nessa vida. O fato de nós obedecermos, mesmo que às vezes a gente não acredite muito, mesmo que às vezes a gente não entenda muito, mas gera benefícios, porque os 10 foram para lá e os 10 foram curados. Mas a Bíblia diz que apenas um o fez por fé. E esse um que o fez por fé,
voltou para agradecer, porque ele sabia que ele não foi curado porque ele foi ao sacerdote, mas ele sabia que ele foi curado porque pelo poder de Deus, por intermédio de Jesus na vida dele. E ele, ao entender isso, ele entende o seguinte: eu tenho que voltar para Jesus. E ele volta para Jesus. E a Bíblia diz que esse, além de ser curado, ele ouviu: a tua fé te salvou. Por quê? Porque a obediência, ela pode trazer benefícios para esta vida, mas apenas a fé, ela pode nos trazer salvação para a vida eterna. Apenas a fé nos conduz a estarmos na presença do Senhor. Israel, ele obedecia sem fé. Oséias capítulo 6, versos 4 e 6. Vamos lá, 4, 5 e 6. Por isso, tropeças de dia, e o profeta contigo, não, o 4 primeiro. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdote aos quais acusas. Por isso tropeça de dia, o profeta contigo tropeçará de noite. Eu destruirei a tua... Não, é Oséias 6, 4, 5 e 6. Que te farei, Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque vosso amor é como a nuvem da manhã, é como o orvalho de madrugada que cedo passa. Ou seja, era um povo que estava disposto a ouvir. E aí ele diz: por isso abati no meio dos profetas a minha palavra, da minha boca, os matei e os meus juízos sairão como luz. Aí ele diz no verso 6, pela misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento de Deus, mas não de holocausto. E é interessante essa ideia, porque Deus ele não estava interessado apenas nos holocaustos. Deus ele estava interessado no conhecimento de Deus. Era necessário que conhecesse ao Senhor. Aí eles cantam o velho refrão: vinde, tornemos ao Senhor, e nós vamos retornarmos a Ele, e Ele vai nos restaurar. E depois? Depois a gente volta a fazer aquilo que fazia antes. Por isso que a gente vê, irmãos, um monte de gente que quando está passando pela luta, pela dificuldade, pela provação, ele se aproxima da igreja. E quando ele se aproxima da igreja, Deus atende, Deus abençoa. Porque a Bíblia diz, né, que o sol, ele nasce para todos. O sol, ele nasce tanto para aquele que é bom, quanto para aquele que é ruim. A chuva, ela vem para todos, ela molha todos. O Eclesiastes diz que as mesmas coisas acontecem tanto para aquele que sacrifica, quanto para aquele que não sacrifica. A vida é igual. Tem o Sérgio Lopes, né? Ele tem um hino que ele diz que quando ele está doente, ele também toma diazepam, né? Porque nós, quando estamos doentes, o servo do Senhor, ele também vai lá na farmácia e compra o remédio. Ele também vai lá e vai buscar auxílio lá fora. E quando isso não acontece, nós buscamos ao Senhor. E é interessante, irmãos, que tem muita gente que fala sobre luta. Irmãos, luta não afasta crente. Pelo contrário, luta aproxima o crente do Senhor. Porque quando ele está na luta, ele vem na igreja, ele vem no culto, ele vem na vigília, ele vem na oração, ele vem na consagração, ele lê a Bíblia, ele ora de manhã, ele ora quando acorda. Mas quando as coisas começam a ficar boas, não, ninguém é de ferro, né? Eu preciso estar na igreja todo domingo. Irmãos, duvido que quem está na luta está perguntando se ele precisa estar na igreja todo domingo. Ele vai estar. Por quê? Porque ele sabe que é na presença do Senhor. Só que muitas das vezes se confunde a presença do Senhor simplesmente com a obediência. E começamos a obedecer simplesmente porque estamos interessados em receber alguma coisa da parte de Deus. Já viu aquela pessoa que diz que não gosta de crente, mas quando tem um problema ele bate na casa do crente para pedir o crente para orar por ele. E se o crente fala assim, poxa, vamos lá na igreja, ele até vai. Ele até vai. Por quê? Porque ele está interessado em receber alguma coisa, mas não é uma ação por fé. A Bíblia diz, irmãos, lá em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus.
Nós não agradamos a Deus baseado naquilo que nós fazemos. Nós agradamos ao Deus, por quê? Porque nós agimos com fé. Por quê? Porque eu acredito, primeiro, que Deus, Ele existe. Eu acredito que Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo que os problemas eles venham surgir, Deus, Ele ainda continua sendo Deus. É o hino que se canta, né? Mesmo que Deus venha me ouvir ou que Ele não me venha, Ele continua sendo Deus. E eu, quando tenho fé, eu acredito que independente da resposta, independente da bênção, Deus, Ele continua sendo Deus. E eu acredito que Ele é galardoador daqueles que o buscam, não é galardoador daquele que faz alguma coisa para ele, não. Eu costumo falar sempre isso nas ofertas, né? Quando a gente vai tirar a oferta aqui, não, eu vou dar a oferta para Deus me abençoar. Irmãos, Deus, Ele nunca é devedor do homem, é sempre ao contrário. E eu só tenho a oferta para trazer porque Deus me abençoou primeiro. Da mesma forma, acontece aqui. Deus, Ele está pronto para nos abençoar, e eu me aproximo dEle, não porque quando eu fizer alguma coisa para Ele, Ele vai me abençoar, mas é porque Ele tem prazer de abençoar todo aquele que se achega para Ele. A Bíblia diz, um coração contrito não desprezarás. Deus, Ele não despreza o coração contrito, Ele não despreza aquele que é aflito, busca o Senhor. Ele não despreza aquele que é aflito, vai até a sua presença. A fé, ela em todas as nossas ações, elas têm que existir. A Bíblia diz lá em Isaías 64, 6, que as nossas melhores obras estão diante de Deus como manchadas, como trapo de imundícia. O que isso quer dizer? Porque as nossas obras, como seres humanos, por mais que a gente tente fazer o melhor, mas são contaminadas pelo pecado. A nossa natureza é contaminada pelo pecado. Está chegando aí a época de eleição. A gente percebe que o ser humano, ele pode fazer o bem com uma má intenção. Ele pode dar um beijo, na verdade, querendo trair. Ele pode dar um abraço, na verdade, querendo ter algo para tirar de você, mas isso não acontece com Deus, isso não acontece com o Senhor, e é necessário que nós venhamos a tratar essa condição, porque a fé, ela traz confiança em Deus, e que Ele vai nos dar a sua recompensa. Sem fé, irmãos, não temos entendimento. João 6,60. João 6,60. O pastor acho que leu esse texto na oração. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Porque eram homens que estavam ali, grande multidão, aproximou-se de Jesus, estavam ouvindo de Jesus discursar, mas não entendia nada daquilo que Jesus estava falando. E como eles não criam, como eles não tinham fé, se escandalizavam e saíam. Mas e a fé? O que a fé fazia? Verso 68 e verso 69. Respondeu-lhe Simão, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Uma vez que os discípulos entenderam que Jesus era Filho de Deus e acreditaram nisso, mesmo que eles não entendiam muito bem as coisas que estavam sendo ditas, mas eles estavam dispostos a continuar seguindo ao Senhor. Porque a fé, ela tem esse poder, a fé, ela tem essa força, a fé é aquilo que faz que muitas das vezes, mesmo que a gente não entenda, ela nos induz a obedecermos. Ela nos induz. A Bíblia fala, né? Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala sobre aqueles que são constrangidos pelo amor. Porque uma vez que eu entendi que Jesus morreu por mim, então eu sou constrangido por esse amor e agora eu quero responder de uma maneira positiva a isso que ele fez. E quando eu me aproximo dele, não é porque eu estou querendo receber algo das mãos do Senhor, porque ele já fez.
Já ouviu essa história? O melhor de Deus já está por vir? Irmãos, o melhor de Deus já veio, já tem mais de 2000 anos, que foi Jesus, que morreu para morrer pelos nossos pecados. Jesus, ele foi o melhor de Deus, e não vai existir nada melhor para vir de Deus do que Jesus, que morreu por nós. Ele é o melhor. Não existe nada que possa superar essa bondade, essa presença. Obediência sem fé, irmãos, ela traz uma segurança ilusória. É uma coisa interessante, eu não vou pedir o capítulo, porque é um texto grande, vocês quando chegar em casa, Números, capítulo 22, até o capítulo 25, isso aí quando chegar em casa. O que conta essa história? Sobre Balaque tentando amaldiçoar Israel. E a Bíblia fala que ele 3 vezes, ele vai lá, constrói os altares, e não consegue amaldiçoar Israel. O Senhor está ali, o Senhor está abençoando. Mas a Bíblia fala, no capítulo 25, que aí eles chegaram e aproximaram as mulheres do Moabita para junto do povo de Israel. E o povo de Israel começou a se contaminar com as mulheres dos Moabitas, inclusive trazendo elas para dentro da tenda do lugar sagrado. E aí Deus foi lá, pesou a mão e julgou o povo e matou um monte de judeu. Por quê? Porque muitas das vezes a gente olha e a gente começa a obedecer e a gente acha que simplesmente porque eu estou fazendo isso ou eu estou fazendo aquilo, eu já me tornei merecedor e já existe mérito para eu buscar alguma coisa na presença de Deus. E aí sabe qual é a tentação? É na guerra de Israel com os filisteus, pegarem a arca, levar a arca para o campo de batalha, achando que o problema está resolvido. Só que quando a gente olha a história, Israel perde a arca, é levado e os filhos dos sacerdotes são mortos. Por que isso? Eles obedeciam sem fé, e no final eles achavam que simplesmente o fazer algo ou deixar de fazer era suficiente para eles estarem na presença de Deus. Nós não somos salvos pelo aquilo que nós fazemos. A Bíblia fala que nós somos salvos pela fé e não por obras. Nós precisamos entender que o fato de eu ser salvo pela fé não me exime das obras, porque o versículo 10 que nós lemos, ele diz que nós fomos salvos para boas obras, mas eu não posso achar que é porque eu estou fazendo alguma coisa que Deus, ele vai me salvar, ou ele se torna obrigado a me dar alguma resposta positiva naquilo que nós estamos fazendo para ele. Porque, irmãos, tudo que nós fizermos para ele, jamais vai chegar a pagar aquilo que ele fez por nós. Jamais Deus, ele estará devendo a cada um de nós. Nós lemos a história, estamos estudando, né? O Natanael já falou aqui do livro de Ruth, né? Nós estamos lendo ali o livro de Ruth, e é uma coisa interessante, os irmãos que têm vindo aqui na escola dominical, perceberam, quando a gente lê o livro de Josué, eu não sei se vocês, eu falo muito isso, né? Não sei se vocês já lendo a Bíblia, né? Aquela Bíblia que vai se lendo de Gênesis e Apocalipse, quando você termina o livro de Josué, a sensação que você tem é o seguinte: esse povo ninguém mais segura, esse povo é campeão, eles foram derrotando todos aqueles estrangeiros que ali estavam. E quando lemos o livro de Juízes, a Bíblia fala que logo veio uma geração que não conhecia o Senhor, que não adorava o Senhor, e começou a adorar os Balaíns, e no final a coisa começou a desandar. Por quê? Porque muitas das vezes, nós vamos ver no livro de Juízes, que o povo buscava o Senhor, aí Deus ia lá, livrava. Daqui a pouco, o povo ia, se esquecia do Senhor e começava a pecar. E no final, a vida do povo de Deus, que deveria ser uma ascendente constante, cada vez mais crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, ela virava uma vida de altos e baixos, onde estou bem, aí eu me esqueço de Deus, aí começo a viver do jeito que eu quero, aí Deus pesava a mão, aí subia de novo. Por quê? É um relacionamento que achava que simplesmente pelo fato do que eu faço ou deixo de fazer, Deus, ele estará me abençoando ou não. Esquece que
quando nós agimos com fé, aquela pessoa que, quando está na aflição, ele busca o Senhor por fé, ele entende que Deus é aquele que vai abençoá-lo para que ele saia da aflição, mas ele tem fé, e ele sabe que ele também vai precisar de Deus para continuar vivendo no momento de bonança. E ele sabe que ele não pode abandonar ao Senhor, porque ele sabe que se ele se abandonar ao Senhor, todo aquele momento de bonança vai passar. Então ele entende que o estar na presença do Senhor é muito mais importante do que as bênçãos que Deus pode me dar. Por quê? Porque acreditamos naquilo que o Senhor, mais do que Ele pode fazer, naquilo que Deus é. O filho pródigo, irmãos, é uma coisa que chama atenção, porque Lucas 15, 17, ele vai dizer que o filho pródigo, ele lembrou e disse assim: na casa do meu pai, os trabalhadores têm fartura de pão. Sabe o que é uma coisa interessante nisso aí? Que quando ele tem esse pensamento, ele está apacentando os porcos. Isso aí, sabe quando é que ele viu os trabalhadores com fartura de pão? É quando ele estava lá na casa do pai. E o interessante é que ele viveu uma vida inteira com a verdade diante dos olhos dele, e ele não entendeu. Ele só foi entender quando lá na frente ele vai ser levado pelos seus próprios pés a estar longe da comunhão dos pais. Daqui a pouco ele está passando fome, está passando necessidade, e quando ele volta nessa busca de comunhão, porque ele entende que não é o dinheiro, ele entende que não é os meus benefícios, não é o que eu faço, ele entende que se ele estiver na presença do Senhor, como trabalhador, se ele estiver na casa do Senhor, como jornaleiro, ele não vai ter necessidade nenhuma. Aquele que tem fé, ele entende que ele não precisa, quando está com algum problema, buscar virtude no rosto do Senhor. Ele entende que ele pode tocar na orla do vestido, que a virtude que vai sair da orla do vestido é suficiente para resolver o problema dele. Aquele que tem fé, ele entende que ele não precisa sentar na mesa. Se ele comer das migalhas que caem no chão, essas migalhas vão resolver o problema dele. Aquele que tem fé, ele entende que o pouco que Jesus tem para me dar é suficiente para resolver os meus problemas, e que, no final, mesmo que alguns problemas não sejam resolvidos, ele entende, como Abacuque, que a alegria está em eu entender que eu tenho o Senhor na minha vida. Eu vou me alegrar no Deus da minha salvação, eu vou me alegrar na presença de Deus, mesmo que muitas das vezes os problemas, eles venham sobre nós. Não é uma vida buscada. E por que tudo isso acontece? Porque muitas das vezes nós olhamos ao Senhor nosso Deus e começamos a buscar com Ele uma relação simplesmente baseado no que eu posso fazer para Deus e o que Deus pode fazer por mim. Irmãos, mas como é muito mais gostoso quando eu começo a buscar a Deus baseado naquilo que Ele é, e eu me aproximo nele, não porque eu quero saber o que eu tenho que fazer para ser abençoado, mas eu busco a Ele porque eu sou atraído pela fé, eu sou atraído porque eu entendi aquilo que Jesus é, eu entendi aquilo que Jesus Ele tem para mim, e aí entendemos que o importante não é aquilo que o Senhor pode me dar, mas o importante é eu estar vivendo em comunhão, e aí a gente entende, somos salvos, irmãos, não baseado por aquilo que a gente faz, não baseado por aquilo que a gente deixe de fazer, mas somos salvos porque um dia nós cremos e aceitamos Jesus como Salvador. Isso não é desculpa para andarmos de qualquer maneira, porque nós fomos salvos pela fé para que venhamos a produzir boas obras, mas eu não posso esquecer que a boa obra sem fé, irmãos, isso para nada aproveita. Isso de nada serve. É necessário, irmãos, que nós possamos crescer sempre na fé e no conhecimento do Senhor. Porque tem dois textos, irmãos, importantes que nós temos.
Primeiro, Mateus 11, 27. Vou pedir para o Felipe colocar para mim. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E a quem aquele o Filho se revelar. Irmãos, ninguém vai ter conhecimento de Deus se esse conhecimento não for dado por Jesus. A via de Deus para mim, pecador, é Jesus. Não existe outro mérito, não existe outra via. Mas a perspectiva também é a mesma coisa. Por quê? Nosso presbítero Paulo Terra leu hoje, João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, ele é a fonte, ele é o elo, ele é aquilo que que liga Deus comigo. Mas Jesus, ele também é o caminho que vai fazer com que um dia eu possa estar juntamente com o Senhor nosso Deus. Tudo depende dele. E esse, irmãos, é a maior reivindicação que Jesus tem. É a maior reivindicação. Sarar a enfermidade, às vezes um bom médico resolve. Às vezes uma meia dúzia de aspirina pode resolver. Resolver problema na causa na justiça, irmãos, um bom advogado resolve qualquer problema, tira até condenado da cadeia. O bom advogado faz isso. O bom advogado tem essa facilidade. Agora, irmãos, fazer com que o homem se chegue a Deus, isso, irmãos, é só Jesus. Somente por meio da fé. E podemos, irmãos, fazer a força que for. Seremos igual o carro atolado, acelerando sem querer sair. Pastor Zéias, ele é motorista, ele sabe, né, que quando o carro atola, você acelerar muito, você vai estourar o motor do caminhão e não vai tirar do lugar e ainda vai afundar ainda mais. Só quem pode fazer isso é a presença de Jesus em nossas vidas. Ele é aquele que pode ajudar a esse caminhão que está acelerando, querendo sair do lugar. É Ele que pode fazer com que esse caminhão saia do atoleiro. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus, irmãos.